E aí, turma, tudo bem com vocês? Que legal ver a sala cheia hoje para nossa explicação. A gente vai embarcar numa verdadeira viagem no tempo, literalmente. Vamos entender como nós, seres humanos, deixamos de ser pequenos grupos andando para lá e para cá, acampando na natureza e viramos os construtores das cidades gigantescas em que a gente vive hoje. É uma jornada cheia de invenções geniais. Bora lá? Bom, vamos mergulhar nisso. Como é que surgiram as primeiras cidades? Pensem comigo. Como a gente passou de pequenos bandos caçando para sobreviver para sociedades inteiras capazes de construir metrópoles enormes e super organizadas? É um mistério em tanto, né? Porque olha só, ninguém acordou um belo dia e falou: vou ali construir uma cidade inteira. Não, foi um processo bem longo, uma transformação que mudou as regras do jogo para sempre. Dá só uma olhada nesse contraste. É gigantesco. De um lado, a gente tem essas pequenas aldeias provisórias com o pessoal sempre em movimento procurando comida. Do outro lado que a gente tem, grandes cidades protegidas com muralhas, milhares de pessoas vivendo juntas no mesmo lugarzinho o ano inteiro. A grande pergunta para nossa aula de hoje é: qual foi a faísca? O que causou essa virada de chave tão absurda na nossa história? Seção 1. De aldeias a cidades. Olha, a história é basicamente uma gigantesca reação em cadeia. Sabe aquele efeito dominó? Se empurra a primeira peça e pá, o resto vai caindo. Tudo começa aqui no passo 1, a agricultura. Quando a gente aprendeu a plantar, ninguém mais precisava viajar o tempo todo para caçar. Deu para ficar num lugar só. E com comida garantida na mesa, a população aumenta, o que leva a gente para o passo 2. Aquelas aldeiazinhas começaram a crescer sem parar, até virarem cidades imensas. Só que pensem com a turma. Junta muita gente num lugar só, o que acontece? Confusão na certa, né? Por isso chegamos no passo 3. Os primeiros governos surgem justamente para colocar ordem na casa, criar regras e fazer a vida em comunidade funcionar direito. Seção 2. Do que era feita a cidade? Imagina que a gente está pegando os ingredientes para construir uma cidade do zero. O que é muito interessante nesses elementos essenciais aqui é que cada um deles resolveu um problema específico daquela época. Precisava de um canto para morar? Eles organizaram casas e ruas formando os bairros. Precisava de líderes e espaço para religião? Lá subiam os templos e palácios imponentes. E as compras? Os mercados viraram coração da cidade para trocar e vender de tudo um pouco. E claro, para proteger essa galera toda dos perigos de fora, o que eles fizeram? Levantaram muralhas gigantescas ao redor de tudo. Nada era por acaso, tudo tinha um propósito muito claro. Seção 3. A vida na Mesopotâmia. Para a gente ter um exemplo real, lá na Mesopotâmia, as primeiras cidades nasceram coladas em grandes rios. Isso era ótimo para as plantações, óbvio, mas trazia um baita desafio perigoso: as enchentes. A natureza mandava no pedaço. Mas aí a inteligência humana entrou em campo para virar o jogo. Olha a engenharia brilhante deles em ação. Passo 1. Para não deixar a enchente destruir tudo, construíram barreiras de terra enormes para segurar a água. Passo 2. Cavaram canais, literalmente rasgando a terra, para levar a água do rio direto para as plantações secas. E no passo 3, com o tempo, o negócio evolui para os aquedutos, obras maravilhosas que levavam água fresquinha para muito longe. Eles não só sobreviveram à força da natureza, turma, eles domesticaram a água. Seção 4. A invenção da escrita. Bom, cidade grande, muita gente, estoques cheios, as coisas começaram a ficar complexas demais para guardar só na cabeça. Então, o ponto crucial aqui que vocês não podem esquecer é o seguinte: a escrita não foi inventada porque alguém queria sentar debaixo de uma árvore e escrever um poema. Nada disso. Ela nasceu como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de negócios. Eles precisavam anotar quem pagou, quem estava devendo imposto, quantos sacos de trigo tinham no armazém. Era a planilha de contas da antiguidade. Só muito, mas muito tempo depois é que ela evoluiu para esse jeito maravilhoso de contar as nossas histórias e organizar as leis da cidade. É por isso que a escrita e o comércio formaram a dupla dinâmica perfeita da história. Eles cresceram juntinhos. Imagina o tamanho dos mercados, o tanto de produto novo, preços, rotas de viagem longas. Sem a escrita, o comércio gigante ia desmoronar, virar uma bagunça completa de informações perdidas. Eles precisavam um do outro. Seção 5. Comércio e novas culturas. E essas trocas não ficaram presas dentro dos muros das cidades não, viu? O pessoal começou a atravessar desertos, montanhas, e isso ilustra de forma brilhante que comercializar nunca foi só sobre empurrar mercadoria de um lado para o outro. As rotas começaram a ligar lugares absurdamente distantes. Pessoas totalmente diferentes começaram a se trombar pelo caminho. E olha, quando você se encontra com alguém para trocar, sei lá, um tapete por um saco de feijão, vocês também conversam, né? Eles começaram a trocar ideias, misturar crenças, ensinar costumes novos. Acreditem se quiser, o comércio foi a primeiríssima rede social da humanidade.
E essa sementinha plantada no comércio antigo foi crescendo sem parar. Muitos séculos depois, foi exatamente essa vontade louca de achar novos produtos e parceiros que levou a gente até a era das grandes navegações. Os navegadores cruzaram oceanos que ninguém conhecia, chegaram a terras muito distantes, encontraram povos diferentes e a troca de costumes virou global. Essa foi a expansão máxima daquele primeiríssimo mercado de aldeia lá de trás e foi isso que moldou o mundo superconectado que a gente conhece hoje. Então, vamos dar um passo atrás e ver como isso tudo se constrói? Essa linha do tempo é o resumo perfeito da nossa aula de hoje. Tudo começa lá no passo 1 com a agricultura, que deixou a gente fincar o pé na terra. Aí os pontos se ligam até o número 2, as primeiras cidades, com a necessidade de governos e muros. A cidade cresceu tanto que no número 3 veio a invenção da escrita, para não perder a conta de quem devia o quê. E esse mesmo comércio foi empurrando a gente até o 4, as grandes navegações, com uma troca global alucinante de produtos e costumes. É uma evolução contínua, simplesmente fascinante. Para encerrar nossa explicação de hoje, eu quero deixar uma reflexão para toda a turma bater cabeça. Pensem no dia a dia de vocês, nas palavras que a gente fala, nas comidas que a gente gosta, nas ideias que a gente discute. Como será que essa troca de ideias, que começou lá atrás nos mercadinhos de barro das cidades antigas, continua a moldar o nosso mundo moderno hoje? Fica aí a pulga atrás da orelha. A história, turma, não está presa num livro do passado. Ela está viva, todo dia, bem ao nosso redor. Valeu demais por acompanharem essa jornada. Continuem curiosos, continuem investigando e até a nossa próxima explicação.